Gomes novamente e hoje, pessoal, vou apresentar a vocês os nossos drivers de apoio para as nossas operações com o nosso setup de entrada, ok? Então, quais são esses drivers de apoio? Os drivers de apoio são o RSI, risco-recompensa, tabela da força e lista de observação. O primeiro driver a ser apresentado é o nosso drive do RSI. Esse RSI não é o RSI do MetaTrader, tá? Esse RSI ele é calculado em função da força ou fraqueza de uma determinada moeda. Então, a composição do cálculo do RSI é a força ou fraqueza da moeda. Esse RSI ele tem um índice de acerto muito grande, pessoal. Nós iremos fazer alguns ensaios aqui e vocês irão ver que ele é muito preciso. Aqui nós temos a taxa de retorno do RSI, um intervalo a ser analisado de 100 períodos, o calendário, o tempo gráfico de 15 ao mensal e 28 pares a ser analisados. Também temos uma tabela do RSI dos 28 pares, né? Trazendo os tempos gráficos de 1 hora, 4 horas e diário. Essa tabela ela é atualizada a cada 1 minuto, ok? Então vamos lá. No gráfico do RSI, nós temos dois níveis, o nível 70 e o nível 30, aonde eu tenho essas duas linhas estáticas, né, e três linhas variáveis. O RSI ele flutua nesse intervalo de 70 a 30. Ele é composto de duas médias, tá? Então essa linha azul clara é uma média, essa ouro é outra média e o azul é o índice do RSI. O RSI ele funciona como se fosse o nosso drive da raiz da volatilidade. Toda vez que o RSI rompe um nível superior ou inferior, nós temos uma probabilidade de trade, tá? Nesse caso, eu tenho uma probabilidade de venda e uma de compra, uma de venda, outra de compra, outra de venda. Tranquilo? Então vamos ver o nosso RSI junto com o nosso MetaTrader. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui o Wildcard mesmo. Vamos pegar o Wildcard nesse ponto aqui, ó, né? No ponto 19 do 10, 20 horas. Wildcard, 4 horas, 19 do 10, 20 horas. Então, 19 do 10, 20 horas. 19 do 10, 20 horas. Eu tenho uma venda, ok? Uma venda de 555 pontos no 4 horas, tá bom demais, certo? Vamos pegar agora o Audi CHF. Vamos para o nosso Trader System. Vamos pegar aqui Audi CHF, 4 horas. Repare vocês que a curva do RSI ela é muito parecida, né? Em todos os pares você pegar é parecida a curva do RSI. Então vamos pegar esse ponto aqui, no 20 do 10, 4 horas, Audi CHF. Então 20 do 10, 4 horas,
20/10, 4 horas, ok? Nós temos uma compra. Voltando para o nosso Trader System, vamos pegar um outro ponto. Vou pegar esse ponto aqui, ó, que deu uma venda, 24/10, 12 horas. No nosso MetaTrader, 24/10, 12 horas. 24/10, 12 horas. 24/10, 12 horas. Aqui, ó. Ele deu aqui só conferir aqui, pessoal. 24, 16 horas. 24/10 é 16 horas. 24/10, 16 horas. 24/10, 24/10, 16 horas. Ele deu uma subida, tá? Deu um calorzinho aí, depois deu aí os nossos 765 pontos. O próximo ponto, voltando aqui no nosso, vamos pegar esse ponto aqui, 18/10, 8 horas, no Audi CHF. 18/10, 8 horas. 18/10, 8 horas. Tá aqui. Uma bela venda. Ok? Voltando para o nosso Trader System, vamos pegar um outro par aqui. Vamos pegar aqui o EuroAudi. EuroAudi 4 horas. Pegar esse ponto. 24/10, 0 hora, no 4 horas. EuroAudi. EuroAudi, 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 24/10. É isso mesmo? Vou voltar aqui para dar uma conferida aqui. 24/10, é isso mesmo. Vou voltando aqui. 24/10, 27, 24/10, 0 hora. 24/10, 0 hora, uma bela de uma venda, ok? Voltando para o nosso MetaTrader, 24/10. E se eu pegar esse ponto, vai me dar uma venda, esse ponto vai me dar uma compra. Então, ele é muito assertivo. Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso RSI, que faz parte do apoio, né, para o nosso setup de entrada. Na realidade, esse RSI, você poderia até trabalhar direto com ele para que você possa fazer os seus trades. Ele é muito assertivo, ele tem aí uma taxa de acerto em torno de 80%. Tranquilo? Agora nós iremos ver o nosso drive de risco-recompensa, tá? O que temos na página do nosso drive da risco-recompensa? Nós temos as moedas principais, tá? Temos a razão de risco, né? De 1/2, 1/3, 1/4. Então você digita aqui a razão que você quer, tá? É o RR que você quer, ok? É, Deu um erro aí, vamos voltar aqui no, no sistema de novo. Risco-recompensa, estamos aqui novamente. Então, você digita aqui o risco que você quer, tá? Se é 1/2, 1/3, e ele vai calcular esse risco em função, né, é, da moeda ou do par que você quiser, entendeu? Como eu estou aqui no Audi, ele já trouxe para mim todos os pares cruzados com o Audi. Tá? Então aqui eu tenho Audi CAD, Audi CHF, Audi JPY, Audi NZD, o SD, o Euro e o GBP. Tranquilo?
Aqui, pessoal, eu tenho o ATR de um par de moeda, tá? Então ele calcula o stop loss e o take profit em relação ao ATR. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, essa janela é a janela do diário, essa aqui a janela do semanal, esse a janela do mensal. Nessa janela eu tenho ATR de um dia, de 5 dias, de 20 dias, 60 dias e 250 dias. Nessa janela semanal, eu tenho uma semana, 4 semanas, 12 semanas, 26 semanas e 52 semanas. No mensal, eu tenho um mês, 6 meses, 12 meses, 24 meses, 72 meses. Ok? Então, essa coluna é a coluna, né, do ATR e esse é o percentual do ATR. Ok? Então, olhando para o wildcard, independente aqui, ó, se é venda ou se é compra, né? O ATR é o mesmo. Então, o ATR do wildcard, no último dia de negociação, o ATR de 5 dias, ele foi para 115%. O de 20 dias, 128, 132 e 118. Ok? Então, voltando aqui no stop loss e no take profit, supomos que eu queira fazer uma compra no wildcard. Ele já calculou para você o seu stop loss e o seu take profit, tá? Ele calculou desde de um dia, o ATR de um dia até o 250 dias. Então, você decide qual que é o ATR que você vai usar no seu posicionamento, no stop loss e no seu posicionamento de take profit para compra. Lembrando que quando você coloca a compra nesse quadrado aqui, você está analisando apenas o wildcard. O Audi CHF ele não foi calculado, tá? Para que você possa calcular o Audi CHF, você tem que alterar, né, essa janela para compra ou venda, tá? Então, você analisa aqui o par em questão, tá? Eu tenho aqui o Audicad, esse é o preço atual do Audicad, correto? E o stop loss e o take ele foi calculado, tá? Então você vai lá no MetaTrader, né? Vem aqui no MetaTrader, pega aqui o seu Audicad, certo? Você entra aqui na sua operação, certo? E você vem voltando para o nosso Trader System, você vem aqui só copia os valores, aqui, ó. Copia, tá? E coloca lá no MetaTrader o seu stop loss ou o seu take profit, tá? É, essa coluna aqui é a movimentação do par, tá? Então, no último, a última negociação, né, foi feita no par Audicad, ele teve uma movimentação de 115%, tá? Olhando aqui para o MetaTrader, né, você indo lá no Audicad, no diário, tá? Esse par, ele movimentou 135% do ATR dele, ok? Então, quando você for fazer um trader, você tem que olhar isso aqui. Por isso que isso aqui são drivers de suportes, tá? Aqui você está tendo uma visão de todos os pares, né? Os 28 principais pares do Forex. Você tem aqui, você tem uma visão total do que está acontecendo.
o quanto que o par andou, qual que é o percentual de ATR dele, tanto do diário, do semanal, do mensal. Por exemplo, o Audicard, ele andou no último fechamento do mercado, 115%. Porém, o mensal, ele andou 53%, tá? É, Veja que o mês, né, nós começamos agora o mês, né, ele já andou no mês 53%. Então, aqui dá para a gente ter uma noção do que realmente está acontecendo com o par de moedas. Ou se você tem um mensal, né, tem no início do mês, né, que é o que nós estamos agora, 4/11, tá? Esse mercado aqui fechou ontem, tá? Se eu tenho aqui no semanal e esse par, ele já andou 100, quase 100% dele, se eu estou num sentido de compra, eu vou continuar fazendo compra desse par? Lógico que não, né? Ele já atingiu a TR mensal dele. Então eu tenho que pensar em venda. Por isso que eu chamo, né, esses driving de suporte, para que você possa saber aonde você está no seu trade. Tranquilo? É, E aqui você seleciona se você quer compra ou venda, né, para definir o seu stop loss ou take profit, né? Você tem aqui todos as moedas principais. Se eu quiser o USD, aqui eu tenho todos os pares do USD, tá? Se eu pegar aqui o USDJPY para fazer uma análise de compra, onde que está, onde que eu vou posicionar o meu stop loss ou take profit, está aqui calculado, né? Se eu quero a TR de um dia, 5 dias, 20 dias, o quanto que esse par movimentou, ok? Tanto no diário, semanal e mensal. E se eu quiser uma venda, né? Tá aqui, tá calculado, calcula aqui o meu posicionamento, tá? Você vê que a coluna da média do dia e da movimentação não muda quando eu mudo que para fazer o cálculo de compra ou venda do meu stop loss, tá? Então aqui está os 28 pares de moedas, né, para ser analisado, e é mais um drive de apoio para que nós possamos usar, né, no nosso driving de entradas e no nosso setup de entrada. Tranquilo? Bem, pessoal, agora nós iremos falar do nosso drive de apoio, a tabela da força da moeda. O que essa página traz para nós? Ela traz o ranking principal, né, das moedas, né, e também o ranking de cada time frame, desde o 15 minutos até o mensal. Repare vocês que quem está sustentando, né, o NZD na primeira posição do ranking principal é justamente os tempos maiores, né? Eu tenho 6% NZD, ele manteve esse índice de 6% no último horário do mercado, de sexta-feira. Ele fechou a semana com 13% e o mensal 10,23%. Então veja você que os tempos maiores que está dando sustentação para o NZD. E a mesma coisa, quem está derrubando o SD também aos tempos maiores. Tranquilo? Então, olhando para essa tabela, eu sei,
né? O que realmente está acontecendo no mercado de câmbio. Essa tabela ela é atualizada a cada 1 minuto, tá? Então, ela é praticamente online, né? Você tem esses valores online. Então, veja que no 15 minutos, o NZD, ele fechou em alta, primeiro colocado, 30 minutos primeiro. O NZD, ele foi o primeiro colocado em todos os time frames, certo? E o USD nos time frames maiores, ok? Então, como eu uso isso aqui? No fechamento do mercado e abertura, fechamento e abertura do mercado, nós temos que observar esse time frame aqui, 4 horas, ok? Então, veja você, sexta-feira ele fechou o mercado no candle de 4 horas, 20 horas, ok? No domingo, ele vai abrir o mercado, olhando para o MetaTrader. O primeiro candle de 4 horas vai ser o 0 hora, ok? Você espera o fechamento do segundo candle de 4 horas. Então, abriu, fechou o primeiro candle de 0 hora, abriu de 4 horas. Quando abrir o candle de 8 horas, você observa, né, o diário, como é que está o diário. Principalmente as moedas asiáticas. Se você, se você observar, né, que as moedas do mercado asiático, elas estão em primeiros colocados, nos 3 primeiros colocados, vamos dizer assim. E você não tem nenhuma notícia relacionada a essas moedas, com certeza essas moedas vai lhe dar bons traders, ok? E também levando em consideração o USD. Se após o fechamento desse candle de 4 horas, você estiver com o USD na ponta, se mantendo na ponta, com certeza você também irá ter bons traders, né? Com o USD em relação às demais moedas. Tranquilo? Então, você tem que usar essa tabela a seu favor, certo? E você analisando o mercado assim, você tem uma maior probabilidade de ter sucesso nos seus tradings, sempre usando os nossos drivers de apoio. Tranquilo? Pessoal, agora nós iremos falar da nossa lista de observação, tá? Essa lista eu tenho desde o 15 minutos até o semanal. Quais são os benefícios dessa lista? Essa lista você tem uma visão ampla do MetaTrader, tá? Quando você bate o olho nessa lista, né, veja você, aqui ó, eu estou vendo o 1 hora, tá? Essa lista ela deu início no dia 3/11 às 14 horas. Aqui eu tenho 9 candles de 1 hora, ok? O preço, né, de abertura, né, que ele pegou no dia 3/11 às 14 horas foi isso aqui. Esse foi o último preço que ele pegou,
tá? Então, o candle de 1 hora na sexta-feira, tá? Audicad, o último candle de 1 hora na sexta-feira, ele me deu um retorno em relação ao dia 3/11, um retorno de 0,46%, ok? Em 9 candles, ele me deu esse retorno, tá? Agora, qual que foi a evolução do Audicad durante esses 9 candles? Aqui podemos ver, né? Teve mais candle de alta ou de baixa? Eu tive aqui, ó, 5. 1, 2, 3, 4. Ou seja, teve mais candle de alta, certo? Então, o, no 1 hora, 9 candles, certo? A maioria de alta está mostrando para você que o Audi ele está numa tendência de alta, né? Mesmo você reparando os valores, né? Você vê que ele está numa proporção de alta, ok? E essa análise você pode fazer para todos os pares, tá? É, eu recomendo, né, que você sempre faça a análise do diário e análise do semanal, tá? É, olhando, né, para o semanal, eu comecei a semana no dia 3/9. Eu estou com 8 semanas, tá? Em 8 semanas, o Audi, ele me trouxe 2,26%, ok? É, então, a próxima semana, né, em 8 semanas, tá? E aqui a evolução semana por semana, tá? A última semana do Audi, as 2 últimas semanas, foi de 1,47 e 1,26, tá? Portanto, né, o Audi, tá vendo aqui o Audi? Podemos esperar do Audi uma correção, certo? Porque ele já subiu demais, ele vai fazer uma correção, tá? Olhando, né, o Audi, se olhando o Audi, ele subiu aqui, ó, 2,26, né? Pegando o MetaTrader, o Audi semanal, ok? Pegando aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, pegando aqui, ó, você vê que o áudio ele começou aqui, certo? Ele subiu os 2,28, tá? É, é possível que o Audi ele faça uma correção no semanal, ok?
de pelo menos 50% de 2,193 na próxima semana, para depois ou cair ou subir novamente. Tranquilo? É, Então, pessoal, essa é a nossa lista de observação, onde você pode usar essa lista ao seu favor. Tranquilo? Pessoal, ficou faltando o fundo de hedge, e o relatório COT. Como o fundo de hedge e o relatório COT é um assunto mais predominante, eu resolvi fazer um vídeo falando somente do fundo de hedge, né, e do relatório COT. Tranquilo? Então, pessoal, em resumo, qual é a visão que nós devemos ter dos drives de apoio? Vejam vocês, o trader, quando entra em uma operação, ele tem que ter uma visão global, tá, em relação às suas entradas. Ele não pode se limitar apenas na leitura do MetaTrader. Por exemplo, se ele estiver analisando o par Euro-USD nesse momento, ele está fazendo uma leitura direta. Ou seja, tudo que ele está vendo nesse par, que é o preço, 100% dos traders que estão analisando esse par estão tendo essa mesma visão. Nós temos que ter algo a mais além do preço. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: você não só tem que saber aonde está o preço, mas também o que levou o preço a esse ponto. Para tanto, as ferramentas necessárias estão aí. Os drives de apoio, o fundo de hedge, relatório COT e análise fundamentalista. Sem esse quarteto, será muito difícil você ter sucesso no mercado de câmbio, mais conhecido como mercado Forex. Portanto, você tem que conhecer esse quarteto. Tranquilo? Então vou ficando por aqui. Nos veremos no próximo vídeo, que será o vídeo do COT e o fundo de hedge. Tranquilo? Um grande abraço a todos.